supervisora Norma Kersh de Oliveira Rogeri é pedagoga e graduada em matemática pela Unicamp. Trabalhou como professora universitária na Faculdade Oswaldo Cruz por 14 anos na disciplina de cálculo diferencial e integral. E nesse período, a supervisora Norma teve a oportunidade, o privilégio de trabalhar com o professor Dr. Nilson José Machado. Durante 3 anos, a Norma foi consultora do MEC, contratada pela Unesco, no programa Parâmetros em Ação. É supervisora de ensino há mais de 10 anos, foi professora efetiva em matemática na rede estadual por mais de 20 anos, fez mestrado e doutorado em educação matemática, é uma das autoras do material didático da Prefeitura de São Paulo. Na rede estadual, a Norma ministrou o curso Didática da Matemática, que desencadeou o trabalho com o EMAI, sendo a autora do material do professor e do aluno do EMAI. É nossa parceira dos anos iniciais e do núcleo pedagógico. A Norma atuou por mais de 25 anos na rede privada, tanto em São Paulo quanto em Campinas, na educação básica como professora e como coordenadora na área de matemática. A Norma também já trabalhou no núcleo pedagógico como PCNP, que na época era monitora de matemática, tinha outro termo, né, outra nomenclatura. Foi assistente de apoio pedagógico em São Paulo e depois aqui em Campinas na primeira delegacia de ensino, e trabalhou há mais de 7 anos em oficina pedagógica como PCNP de matemática. Hoje escolhi uma crônica para trazer para nós todos, de Clarice Lispector, que acho que todos a conhecem, não precisaria uma grande apresentação, mas como já é nosso hábito, eu trouxe um pouquinho da Clarice para vocês e depois eu apresento o livro. Bem, Clarice, como todo mundo acho que já sabe, tem conhecimento, é uma ucraniana, né, que veio muito nova para o Brasil e se considerava até brasileira, que nasceu em 1920 e veio tão pequena porque seus pais, né, sua família, fugiam da perseguição dos judeus durante a Guerra Civil na Rússia. Eles chegaram aqui no Brasil e se fixaram em Maceió, onde já havia uma tia de Clarice ali instalada. Clarice não nasceu Clarice, Clarice nasceu Chaya, mas ao chegar aqui no Brasil, a família toda mudou de nome a pedido de seu pai. Então, todos ganharam um novo nome e então nascia ali Clarice Lispector. Dentre muitas mudanças que foram acontecendo na vida de Clarice, eles foram inicialmente para o Recife e depois para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Clarice estudou Direito e foi redatora da Agência Nacional. Ela escrevia para o jornal intitulado A Noite. Casou-se com Mauri Gurgel Valente, um amigo de turma da Faculdade de Direito. Em 1944, ela publica seu primeiro livro, mas desde os 4 anos já rabiscava algumas coisas referentes à literatura. Esse primeiro livro de 44 se chamou Perto do Coração Selvagem e que acabou recebendo um prêmio chamado Graça Aranha. Seu marido então se torna diplomata e assim residem na Itália, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos e enfim voltam ao Rio de Janeiro. Já com 2 filhos desse casamento, ela volta a trabalhar no Correio da Manhã, no jornal, né? E escreve para a coluna Correio Feminino, de onde nós conhecemos aquela revista que se tornou um livro, né? Que ela só escrevia para mulheres e utilizava inclusive alguns pseudônimos. Bem, diante de tantas obras que Clarice fez, ela ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, Calunga da Campanha Nacional da Criança, 10º Concurso Literário Nacional de Brasília e, infelizmente, em 1977, ao escrever Hora da Estrela, que foi a sua última obra, ela falece no Rio de Janeiro de uma doença infeliz
né, que ainda precisa que os nossos cientistas encontrem a cura, e, por ironia do destino, ela morre um dia antes de seu aniversário de 57 anos. Então, nós perdemos a Clarice na branda idade, aos 56 anos, mas que nos deixou 29 obras escritas, dentre elas romance, novela, contos, literatura infantil, crônicas, correspondências, entrevistas e artigos para jornal. Bem, este livro, De Amor e Amizade, que é uma leitura dirigida a jovens, eu escolhi hoje As Grandes Punições. Foi no primeiro dia de aula do Jardim de Infância do Grupo Escolar João Barbalho, na Rua Formosa, em Recife, que encontrei Leopoldo. E no dia seguinte, já éramos os dois impossíveis da turma. Passamos o ano ouvindo nossos dois nomes gritados pela professora, mas, não sei porquê, ela gostava de nós, apesar do trabalho que dávamos. Separou nossos bancos inutilmente, pois Leopoldo e eu falávamos lá o que falávamos em voz alta, o que piorava a disciplina da classe. Depois, passamos para o primeiro ano primário, e para a nova professora também éramos os dois alunos impossíveis. Tirávamos boas notas, menos em comportamento. Até que um dia apareceu na classe a imponente diretora que falou baixinho com a professora. Vou contar logo o que realmente era, antes de narrar o que eu realmente senti. Tratava-se apenas de fazer o levantamento do nível mental das crianças do estado por meio de testes. Mas, quando as crianças eram, na opinião da professora, mais vivas, faziam o teste em ano superior, porque no próprio ano seria fácil demais. Tratava-se apenas disso. Mas, depois que a diretora saiu, a professora disse: Leopoldo e Clarice vão fazer uma espécie de exame no 4º ano. E levei uma das dores da minha vida. Ela não explicou mais nada. Mas os nossos dois nomes, de novo, citados juntos, revelaram-me que chegara a hora da punição. Eu, apesar de alegre, era muito chorona e comecei a soluçar baixinho. Leopoldo imediatamente passou a me consolar, a explicar que não era nada. Inútil. Eu era a culpada nata, aquela que nascera com o pecado mortal. E de repente, eis-nos os dois na sala do 4º ano primário, com crianças grandalhonas, professora e sala desconhecidas. Meu pavor cresceu. As lágrimas me escorriam pelo rosto, pelo peito. Sentaram-nos, Leopoldo e eu, um ao lado do outro. Foram distribuídas folhas de papel impresso, ao mesmo tempo que a severa professora dizia essa coisa incompreensível. Até eu dizer, agora, não olhem para o papel. Só comecem a ler quando eu disser. E no instante em que eu disser, chega, vocês param no momento em que estiverem. Recebemos as folhas. Leopoldo, tranquilo. Eu, em pânico maior ainda. Além do mais, eu nem sabia o que era exame. Ainda não tinha feito nenhum. E quando ela disse de repente, agora, meus soluços abafados aumentaram. Leopoldo, além de meu pai, foi o primeiro protetor masculino e tão bem o fez que me deixou para o resto da vida aceitando e querendo a proteção masculina. Leopoldo mandou eu me acalmar, ler as perguntas e responder o que soubesse. Inútil. A essa hora, meu papel já estava todo ensopado de lágrimas e, quando eu tentava ler, as páginas me impediam de enxergar. Não escrevi uma só palavra e sofria como só vinha sofrer
mais tarde e por outros motivos. Leopoldo, além de escrever, ocupava-se de mim. Quando a professora gritou, "Chega!", minhas lágrimas ainda não chegavam. Ela me chamou e não explicou nada. Ela me explicou com severidade que as crianças mais vivas da turma, etc. Só fui entender dias depois, quando sarei. Nunca soube do resultado do teste. Acho que nem era para sabermos. No terceiro ano primário, mudei de escola. E no exame de admissão para o ginásio pernambucano, logo de entrada, reencontrei Leopoldo. E foi como se não nos tivéssemos separado. Ele continuou a me proteger. Lembro-me de que uma vez usei uma palavra qualquer de gíria, cuja origem maliciosa eu ignorava. E Leopoldo, não diga mais essa palavra. Por quê? Mais tarde você vai entender, disse-me ele. No terceiro ano ginásio, minha família mudou-se para o Rio. Só vi Leopoldo mais uma vez na vida, por acaso, na rua e como adultos. Passáramos agora a ser dois tímidos que viajaram na mesma condução, sem quase pronunciar uma palavra. Éramos impossíveis do outro modo. Leopoldo é Leopoldo Nashbin. Eu soube que no primeiro ano de engenharia resolveu um dos teoremas considerados insolúveis desde a mais alta antiguidade e que imediatamente foi chamado à Sorbonne para explicar o processo. É um dos maiores matemáticos que hoje existem no mundo. Quanto a mim, choro menos. Então vamos lá, nós vamos falar um pouco sobre educação matemática, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo dessa nossa conversa, né, desse nosso encontro, é refletir um pouco sobre o ensino da matemática nos anos iniciais. Eu sei que isso está muito genérico, mas alguns aspectos, na verdade, né? Vou retomar um pouco o que é esse conhecimento matemático para o ensino, né? Que especificidade é essa? Lembrar alguns princípios norteadores do currículo paulista de matemática e discutir, acabamos escolhendo alguns, vamos dizer assim, alguns aspectos, né, para a gente exemplificar aqui, que tem a ver com o cálculo mental, lembrar um pouco o que é esse desenvolvimento do pensamento algébrico que aparece no nosso currículo, né? Agora que isso, em termos de nomenclatura, é novo, embora a gente já atue com isso, mas acho que agora precisa ficar muito mais claro a intencionalidade disso. E falar um pouquinho de alguns aspectos teóricos a respeito do ensino da geometria, tá? Pode ir. Bom, para começar, eu gostaria de fazer assim, contar um pouco para vocês, acho até que vou ser repetitiva para muitos aí, mas como é que a gente chegou nesse currículo paulista de matemática, né? O Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual, tinha um currículo, né, de matemática, e em 2009, quando eu vim para a supervisão, eu fui convidada por pessoas com as quais eu já tinha trabalhado no MEC, na época do PCN em Ação, para ajudar a montar uma formação de matemática. Foi aí que a gente foi trabalhar com didática da matemática, e a gente elaborou e também fez a formação. Aqui na nossa DE foi a Lucimara, né? E em decorrência desse curso que a gente deu de mais de 120 horas, foram acho que 2 anos de cursos sistemáticos, né, sistematicamente ocorrendo todo mês, a gente conseguiu, com já a consultoria da professora Célia Maria Carolino Pires, escrever um material chamado Orientações Curriculares, e isso já em 2014, né? O curso do didática foi em 2010, 2011, parte de 2012 e tal.
todo mundo conhece, né? Depois desse documento de orientações curriculares, a gente trabalhou e construiu o material do EMAI, que está na nossa rede, né? Que é um grande referencial. Pode ir em frente, tanto material de aluno e todo esse projeto inicial, né? Do EMAI, e essa, vamos dizer assim, essas orientações curriculares que estavam se expressando, né, chegando até nós por meio do material, ele estava apoiado em 3 aspectos. A ideia era uma implementação curricular, né, algo novo em termos de metodologia, em termos até de temas de aprofundamento, que esse material pudesse proporcionar formação de professor e que gerasse aí todo um trabalho de acompanhamento da aprendizagem da matemática e avaliação, tanto do trabalho docente quanto da aprendizagem dos alunos. A ideia do EMAI é que ele apresentasse para nós, né, um currículo como uma prática dinâmica construída com a participação de todos. Né? Para isso, o aspecto teórico foi tirado do Gimeno Sacristã, que fala sobre como compreender melhor o ensino, a questão do currículo. Então, eu trouxe aqui, e isso tudo está no material do EMAI, mas só para a gente recuperar um pouco. Enquanto sistema de ensino responsável pela educação do Estado de São Paulo, né, a Secretaria constrói um currículo prescrito. Só que o EMAI, ele foi construído com a participação da rede. Quem participou disso tudo deve lembrar que nós recebíamos aquelas trajetórias hipotéticas de aprendizagem, vinha material, levava, e foi se constituindo o que a gente chama de currículo prescrito, segundo o Sacristã. Aí esse currículo, ele é apresentado aos professores na forma do material do EMAI. Aí o professor, utilizando em sala de aula, segundo a visão do Sacristã, ele vai modelando esse currículo, né? O professor vai fazendo suas adequações, vai tendo um currículo em ação no momento que eu estou interagindo com o aluno e vai se constituindo um currículo que o Sacristã chama de currículo realizado. E tem o currículo avaliado, vamos dizer assim, seja ele avaliado pelos professores diante do seu trabalho e seja ele avaliado também pelas APs, pelas avaliações externas, tá? E claro que tudo isso, segundo o Sacristã, está envolvido em condicionantes, na questão econômica, na questão do sistema, tá? É assim, é o conhecimento do professor. Como é que o professor lida, como é que ele trabalha, como é que ele, a partir do material prescrito, né, que chega na mão dele, como é que ele estabelece essa relação e dá a sua identidade, né? Então, no material tem o que a gente chama de trajetória hipotética de aprendizagem, vem os objetivos, vem o plano do professor. Aí, nesse momento, a ideia é que o professor tem as suas hipóteses a respeito da aprendizagem dos alunos e essa realização em sala de aula com os alunos vai fazendo com que ele perceba e avalie o seu próprio trabalho dos alunos e vira um ciclo de trabalho aí que o Simon, né, que é um outro autor, define aí e o material do EMAI é apoiado em termos de aspectos teóricos nesse movimento, tá? A ideia é que o professor possa estudar, então tem aspectos teóricos, né, que esse material traz e fundamenta, né, acho que são princípios norteadores do currículo, e uma prática de sala de aula que ele vai construindo e vai discutindo, estudando com os seus colegas na escola. Então, a essência do material é que a gente pudesse constituir na escola grupos colaborativos
para estudar o material, aplicar em sala de aula, voltar, dizer, olha, eu melhorei aqui, eu mudei aqui, isso foi muito legal, isso não foi. E, principalmente, né, fazer com que esse professor passe a ser reflexivo, pesquise a sua própria prática, mas enquanto grupo na escola. Por isso, da importância do estudo coletivo, tá? Agora, tem um foco, né? Como é uma articulação entre teoria e prática, nós temos que retomar conhecimentos matemáticos que eu, professor, tinha adquirido durante a minha vida escolar enquanto estudante, ou durante a minha vida profissional anterior. Eu tenho que retomar esses conhecimentos e também olhar para a questão didática, né, para a questão metodológica. A gente tem esse grande foco, né, que a gente trabalhe muito com resolução de problemas, com aulas investigativas, que a gente vai falar sobre isso, que a comunicação em sala de aula seja um princípio fundamental, onde o aluno possa colocar suas ideias e que eles tenham uma participação muito ativa nessa construção de conhecimento. Pode ir para frente. Enquanto acompanhamento e avaliação, a ideia é que todo o currículo, né, que está expressado pelo EMAI, ele possa trazer, enquanto equipes formadoras, que somos nós da DE e vocês nas escolas, que ele traz, na verdade, né, estratégias de formação no material do professor. Quando a gente estuda, tem pistas, tem indicações, não apenas pistas, mas indicações de como atuar. Então, a gente está falando na forma de trabalhar com o aluno. Tem as habilidades, estão presentes, ou enfim, quais são as atividades que a gente vai trabalhar, e a ideia, enquanto formação, enquanto acompanhamento, é que vocês, professores coordenadores, possam auxiliar seus professores e desencadear aí momentos de estudo para que a gente melhore a nossa prática em sala de aula, tá? Agora, tudo isso que eu falei é sobre conhecimento do professor, né? A grande questão é essa, ele estuda, ele vai retomar ideias e concepções que ele já tinha, e ele vai ver como é que eu trabalho isso, como é que eu ensino isso em sala de aula. Para isso, gente, eu resolvi trazer aqui dois teóricos que falam sobre o conhecimento profissional do professor. É aquele conhecimento que se constitui no exercício da profissão. Então, eu estudo, eu tenho a minha formação inicial, eu trabalhei, eu aprendi, eu retomei muitos conhecimentos que eu já tinha adquirido enquanto estudante, tem a especificidade da minha graduação, aí eu vou para a sala de aula. Nesse momento, eu preciso de um conhecimento profissional. Eu preciso de um conhecimento que a formação inicial não deu conta de me dar, mas não porque ela era deficiente, talvez até seja, não vamos entrar no mérito da questão. Mas tem questões, especificidades desse conhecimento que vão se construindo, vão se constituindo no exercício da profissão. Tá? Então, tem um pesquisador americano chamado Schumann, ele não é matemático, mas ele fala de modo geral, que um professor, ele precisa ter o conhecimento do conteúdo. Claro, eu não posso dar aula de matemática se eu não souber do que eu estou falando. Ele tem que ter um conhecimento pedagógico do conteúdo, como eu ensino. E tem que ter um conhecimento do currículo para eu poder me inserir e saber em que momento eu faço isso ou deixo de fazer, qual a ênfase que eu dou. Então, o Schumann traz essas ideias. Só que depois, em 2008, aparece um grupo, também nos Estados Unidos, liderados pela Deborah Ball. Aí ela é
educadora matemática, então ela traz para a matemática todas essas ideias do Schumann e ela aprofunda, ela detalha. E eu quis trazer para vocês porque eu acho muito interessante. E eu acho que os professores precisam saber da importância que eles têm ao trabalhar em sala de aula. Não é um profissional com o que a Débora Ball chama de conhecimento especializado. Então, eu só queria retomar um pouco esse aspecto teórico. Então, o que o Schumann fala de conhecimento do conteúdo, a Débora Ball destrincha. Ela fala que o conhecimento do conteúdo, na verdade, ele é composto por 3 aspectos. O conhecimento comum daquele conteúdo, que eu aprendi enquanto estudante, que eu exerço na minha cidadania, por exemplo, porcentagem. Eu aprendi, eu uso no meu cotidiano, para mim, que não sou professor, que eu exerço qualquer atividade profissional, menos a docência, é um conhecimento que eu tenho, que me ajuda a resolver os meus problemas diante daquela temática. Então, a Ball diz que existe esse conhecimento, existe um conhecimento que ela chama horizontal, que tem a ver, assim, o que de fato eu preciso saber para poder aprender aquela ideia e o que essa ideia vai me ajudar em outras. Vamos pensar quase que na verticalidade, vamos dizer assim, do currículo, né, nos anos. Então, o que nós temos que aprender para me ajudar a aprender novos conhecimentos que eu vou relacionar e esses conhecimentos ao longo da escolaridade, tá? Mais ou menos isso. E ela fala de um conhecimento que, assim, me ajudou muito a refletir sobre tudo isso e sobre as formações que a gente faz, que é o conhecimento especializado do conteúdo. Então, eu falei da porcentagem. Uma coisa é eu usar uma estratégia de cálculo de porcentagem. A outra coisa é eu ensinar para outra pessoa aquela estratégia. Tá? Então, esse conhecimento especializado, ela diz que ele é específico da profissão de um professor. Inclusive, ela destaca, né, o grupo dela em vários textos, que não é qualquer pessoa que pode entrar na sala de aula e se dizer professor. Ele precisa ter formação, quer dizer, tudo isso que a gente sabe, mas vejam o valor de eu professor, aprender, rever, ter noção de como eu preciso ensinar algo. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu ingressei no Estado, que eu tinha minha experiência profissional na faculdade, que eu dava cálculo, enfim, era uma coisa um pouco diferente. Mas quando eu ingressei no Estado, que eu peguei alunos de 5ª série naquela época, eu tinha que ensinar as operações, continuava no currículo. E eu não sabia como que um aluno até a 4ª série naquela época tinha aprendido a resolver uma conta, sei lá, de divisão. Eu sabia fazer, mas eu não sabia como ensinar meus alunos, porque eu não sabia como um professor de anos iniciais ensinava. Então, eu não tinha esse conhecimento especializado relativo a isso. Aí eu tive que aprender. Mas como que eu ensino? Que etapas eu tenho que percorrer? Então, é isso que a Débora Ball chama de conhecimento especializado. E esse é um aspecto muito importante nas nossas ATPCs. Então, enquanto professor, enquanto grupo, se eu tenho um grupo de alunos que não conseguem aprender, por exemplo, a técnica da divisão, tá? O que será que é algo dele, inerente a ele, aquele aluno, ou é algo didático? É algo que eu, por algum motivo, eu estou usando maneiras como eu aprendi há 20 anos atrás e que hoje, metodologicamente, não é mais assim que eu vou ensinar ou que eu vou possibilitar que ele construa aquele conhecimento.
tá? Então, a importância desse conhecimento especializado. Nesse conhecimento especializado, só para finalizar essa parte, é onde eu consigo também, diante do conhecimento que eu tenho sobre como eu ensino aquele tema, ou como o aluno aprende aquele tema, eu consigo avaliar o trabalho pelos erros que os alunos cometem. Aquele erro que ele cometeu está indicando que incompreensão? O que ele está me dizendo? Será que ele está imaginando ou ele está com uma hipótese que, de repente, aquela hipótese não é válida para aquele caso, tá? Então, são questões para a gente pensar. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Quando a gente trabalha, isso já é conteúdo de 6º ao 9º ano, quando a gente trabalha multiplicação de fração, por exemplo, meio vezes 1/3, esse resultado dá menor do que 1/2 e menor do que 1/3, e é uma multiplicação. Quando o aluno se depara com isso, ele muitas vezes ele não entende por que o resultado está sendo menor do que os dois termos daquela multiplicação. Por quê? Porque ele sempre aprendeu que multiplicar é aumentar. 3 vezes 4, quer dizer, eu aumentei o valor de cada um dos fatores. E, de repente, a mesma multiplicação que ele achava que o significado era o mesmo, aconteceu algo totalmente diferente, tá? Então, o que significa? Aí já existe um obstáculo para ele, que a gente chama de obstáculo epistemológico dentro da didática da matemática. Por quê? Porque ele tem uma expectativa a respeito da multiplicação de números naturais e, de repente, na multiplicação de frações não é o mesmo significado, tá? Então, o que acontece? Ele carrega uma hipótese. Se o professor não souber que o aluno pode ter, quer dizer, que ele carrega essa hipótese, ele pode tratar isso sem o aprofundamento necessário, porque ele tem que discutir de alguma forma que a multiplicação de fração é um outro significado, por exemplo, meio vezes 1/3. Qual é a metade de 1/3 de uma figura? Então, eu já tenho 1/3 da figura, eu quero a metade de, então a multiplicação aí está funcionando como um operador, é a metade de 1/3. A metade de 1/3 é menor do que 1/3. Então, vejam que aquele símbolo, que eu chamo de multiplicação, tem um outro significado. Então, aquele obstáculo epistemológico, porque ele imaginava que aquela propriedade continuaria sendo válida para esse outro tipo de número. Eu posso, se eu, professor, não tivesse conhecimento especializado, esse obstáculo epistemológico se transforma e se amplia num obstáculo didático, tá? Então, eu tenho que ter estratégias didáticas para fazer o aluno perceber essa relação e que essa operação tem significado diferentes nesses dois universos numéricos, tá? Bom, aí a Débora Boll fala em conhecimento pedagógico do conteúdo, que vem do Schumann. Aí ela diz assim, que o conhecimento pedagógico, na verdade, envolve o conhecimento do conteúdo que eu tenho que ter e o conhecimento dos alunos. O que significa isso? É o conhecimento de como os alunos aprendem, tá? Por isso que a gente estuda muito essa questão de aprendizagem significativa, que trabalho eu vou usar para que ele, de fato, construa o conhecimento. E o conhecimento do conteúdo e do ensino, quer dizer, qual é a forma que eu vou usar para fazer com que aquele aluno compreenda e construa aquele conhecimento. Então, ela diferencia. Uma coisa é o conhecimento de como a criança aprende, outra coisa é o conhecimento de como eu ensino. Esse exemplo da multiplicação de fração, eu acho que mostra um pouco isso, né? E o conhecimento curricular, que é compreender
eu sou professora do 4º ano, mas o que os alunos aprendem antes de chegarem ao 4º ano e o que eles aprenderão depois? E quais são as ênfases que eu preciso dar, enfim, diante do trabalho? Eu quis fazer esse apanhado, gente, e até peço desculpa, porque acho que eu estou falando muito, mas que acho que nós, como formadores de professores, vocês atuando na escola, eu acho que é importante ter um pouco essa clareza, porque não adianta um professor chegar lá e dizer, nossa, faz 30 anos que eu ensino isso, eu nem vou ler o material do professor. Será que as pesquisas na área de educação matemática, será que essas pesquisas não mostraram que existem caminhos que podem auxiliar melhor a aprendizagem? Na década de 70 ainda, né, de 1970, nós tínhamos uma forma de trabalhar, acho que muitos de vocês não tinham nem nascidos ainda, mas quando se falava em número, a gente tinha uma sequência muito forte na escola. Tá? Essa sequência era assim, eu trabalhava tabuadas, quando falo em tabuadas aqui, não é só a que envolve a multiplicação, mas os fatos fundamentais da adição também aparecem nessa denominação, tá? Então, eu tinha que memorizar tudo isso, eu tinha que aprender as técnicas operatórias em passos, o que era mais simples, para depois mais difícil, e só depois desse conhecimento construído, entre aspas, é que eu aplicava em problemas. Então, vinha lá, problemas de adição. Aí, primeiro eu aprendi a fazer a continha de adição, para depois resolver problemas de adição. Só que o título do livro já aparecia problemas de adição. Então, o quanto isso contribui ou não para o pensamento da criança já é algo questionável, né? Porque se eu estou dizendo que é para fazer por uma adição, acho que eu não tenho muito o que pensar. Aí, no nosso currículo, o que acontece? A nossa sequência é apoiada em problematização. A ideia é que eu aprenda a resolver por meio de problemas. Eu crio a necessidade de aprender aquele conteúdo para poder resolver uma situação problema, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em números racionais de novo, naquele significado parte todo, razão, divisão, esses significados só fazem sentido se eu tiver diante de uma situação problema, tá? Bom, outras coisas importantes. Antes de algoritmos, já de técnicas operatórias, a ideia de procedimentos pessoais. Como que eu resolvo isso? Que conhecimentos prévios eu, enquanto aluno, eu trago e que eu vou explicitar e que meu professor, a partir dele, vai fazer com que eu aprenda algumas ideias matemáticas, né? Então, a importância do cálculo mental para depois chegar nos algoritmos. Então, o caminho é o inverso, tá? Então, isso que fique de alerta para todos nós, quando a gente acompanha o trabalho do professor, e muitas vezes você percebe o trabalho, você observa o trabalho dele pelos cadernos das crianças, né? E você consegue, pela sequência que ele estabelece, se ele de fato está seguindo, entre aspas, ou optando pela forma como o currículo está propondo, tá? Que é a questão da problematização, de valorização de estratégias pessoais de resolução, de cálculo mental, para depois chegar nos algoritmos. Vamos lá. No nosso currículo, o que ele traz quando eu falo em cálculos, quando eu falo em operação com números? O que o currículo traz? Ele traz a ideia de cálculo mental e cálculo também escrito. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas ele fala em cálculo exato e também valoriza o cálculo aproximado. Nessa última versão do EMAI, eu trabalhei muito com o material do 5º ano.
Na edição anterior, eu tinha trabalhado muito no material do 4º ano e feito a revisão nos outros. Nessa última revisão, eu fui escalada para trabalhar com o material do 5º ano, eu e o Ricardo, que é um PCNP de matemática de uma cidade tão longe que eu nem vou me lembrar o nome. Mas, enfim, nós dois que investimos muito nessa reorganização do material. E vocês podem observar no 5º ano que tem muito trabalho ligado a cálculo aproximado, que foi uma preocupação muito grande que nós tivemos de que os professores oferecessem esse tipo de atividade para os alunos, tá? E, além de tudo isso, vem a questão no nosso currículo da compreensão da técnica operatória. Eu não vou simplesmente decorar um procedimento prático, mas a ideia é que ele compreenda como que ele foi construído. Então, a ideia do cálculo mental, pode jogar na inteira, é só para a gente começar a pensar um pouquinho. Por que na escola que a gente teve, ou na escola que a gente percebe ou percebeu que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, os nossos professores valorizavam tanto as continhas? Era chamada escola é forte, quando eu abro o caderno do aluno e tem 20, 30 continhas de uma vez, tá? Então, será que de fato isso é prioridade? Então, algumas reflexões, né? No nosso dia a dia, não na nossa atuação em sala de aula, mas enquanto cidadão, será que eu uso muito mais o cálculo mental ou uso o cálculo escrito? Será que eu trabalho muito mais com cálculo exato ou com cálculo aproximado? Será que eu uso muito mais o lápis e papel para fazer esses cálculos ou eu trabalho com calculadora? Isso pensando nesse exercício nosso de cidadania, fora do âmbito escolar, tá? Isso a gente para pensar, na verdade, né? Pode ir para frente. Pode ir. Então, vejam, é aquilo que eu já falei, né? Que a escola sempre destacou muito as contas, né? A gente nunca priorizou muito geometria, grandezas e medidas, porque a questão numérica e as operações sempre foi muito forte, tá? Pode? Aí mais uma perguntinha aqui, né, para a gente refletir sobre o nosso uso. Imagino que eu fui no supermercado e tinha lá alguns preços, e eu levei apenas R$10. Nossa, isso aqui deve ser o tempo do onça, né? Estou brincando com vocês, mas quem que vai com R$10 hoje no supermercado? Não compra nada, mas enfim, uma brincadeirinha aqui. Algo custava R$1,99, então eu estou andando pelo supermercado, eu vejo, isso aqui custa R$1,99, aquilo lá custa R$2,18, R$3,46, será que se eu comprar esses 4 itens, eu vou conseguir pagar com R$10? Eu me vejo nessa situação, imagino que eu vá no supermercado, será que ali na hora eu vou pegar um papel, um lápis, e fazer esse cálculo, eu vou começar, bom, R$1,99, quase 2, outra R$2,18, então, que seja 2 por enquanto, eu tenho R$4, gastei R$4 aproximadamente, R$3,50 ali, vai dar R$7,50, mais R$1,50, dá uns 9 e pouco, acho que dá. Então, quando eu uso dessa estratégia, eu estou usando um cálculo aproximado e fazendo um cálculo mental aí, no caso, eu nem diria como cálculo mental, embora eu não tenha usado lápis, porque eu não estou usando nenhuma estratégia. Acho que até estou, né? Quando eu faço essa coisa do arredondamento aí e do aproximado, eu posso dizer que é uma estratégia de cálculo mental, sim. Então, essa é uma forma, pode mudar. Outro exemplo que eu trouxe aqui, acho que a gente até já discutiu isso em outros momentos e tem ali no EMAI. Imagine que eu queira calcular 8 mais 7.
e eu não tenho lápis, não tenho papel e não vou usar o dedo para contar. Como que eu posso calcular? Então, tem várias formas. Eu poderia saber de cor, inclusive, se eu memorizar os fatos fundamentais, e saber que 8 mais 7 é 15, e isso já está incorporado. Mas e se eu não souber? Então, eu tenho que ter estratégias além daquela de contar no dedo, né? Então, que na verdade a ideia é que a escola permita avanços e que o aluno não recorra mais a esse tipo de estratégia, né, do contar nos dedos. Então, olha lá, eu poderia colocar o 7 como 2 mais 5, aí eu junto 8 com 2, 10, porque aí eu estou trabalhando com dezenas inteiras, é mais fácil, mais 5, 15. Essa pode ser uma estratégia, tá? Vamos ver outra. Eu poderia pensar, bom, se eu tivesse 8 com 8, o dobro de 8, 16. 7 é 1 a menos, tiro 1 a menos. Tiro 1, vou descobrir que é 15. Ou faço o contrário, 8 é 1 mais 7. Então, eu faço 7 com 7, 14, mais o 1 que eu deixei de lado, 15. Então, são estratégias de cálculo mental, elas não são aleatórias ou assim, existe uma intencionalidade. Eu preciso ensinar isso para o aluno, eu preciso mostrar a ele que tem essas formas de decomposição e que ele pode utilizar. É claro que ensinar significa propor em sala de aula e perguntar como que eles resolveriam. E nessas discussões, eu vou organizando esse conhecimento e vou sistematizando e mostrando diferentes estratégias. Eu, aluno, sabia só que o 8 mais 7, eu destrinchava, 8 com 2, nunca pensei no dobro de 8, nem no 7 com 7, mas eu aprendi, quando a minha professora socializou de um colega, eu aprendi, então, o meu universo de ferramentas para cálculo mental se ampliou. Então, essa é a ideia da socialização. Tem uma observação teórica que eu acho que é importante falar aqui, porque é um dos princípios do nosso currículo e que vem de um educador matemático francês chamado Brousseau. É Gilles Brousseau, não sei muito bem pronunciar o primeiro nome dele. Ele diz assim, que para você resolver um problema, e isso na verdade vale para toda atividade matemática de sala de aula, a primeira etapa, quando eu proponho uma situação problema para os alunos, é que cada um pense no problema sozinho. Tem um momento onde ele vai discutir consigo mesmo como é que ele resolveria. Aí, num segundo momento, tem o que ele chama de formulação. Eu vou contar para o meu colega como eu pensei e vou compartilhar procedimentos. Depois dessa etapa, vem uma etapa chamada de validação, onde eu, professor, junto com os alunos, vou socializar esses procedimentos e vou validando aquilo que é possível, o que é correto e o que não é. Só depois é que o Brousseau chama a etapa da institucionalização, que é o professor organizando, sistematizando. Esse é um princípio do nosso currículo. Então, quando eu vou trabalhar um tema, e vocês acompanham o trabalho dos professores, vocês percebem que o professor já começa com uma aula expositiva, já começa ensinando, e os alunos só resolvendo, reproduzindo, vou chamando na lousa, aquele está correto, não está correto, vai sentar e volta, isso não está compatível com os pressupostos do nosso currículo. E, principalmente, isso não está compatível com a maneira como uma criança aprende, tá? Que ela aprende pela interação. Então, ela pensa no problema, ela compartilha a ideia dela, aí existe esse processo de validação e depois a institucionalização, que é o professor dando status de conhecimento matemático àquela discussão, tá? Então, isso mostra caminhos, né?
como é que o professor pode trabalhar e deve trabalhar em sala de aula, nas aulas de matemática, né? Uma outra, pode pôr tudo, Tamires, o quadro todo. Uma outra ideia, uma outra atividade envolvendo o cálculo mental, tem aqui assim, eu tenho uma operação, 315 dividido por 3. Sem fazer cálculo nenhum com lápis e papel, nem calculadora, nada, a ideia é que eu olhe para os 4 resultados, para essas colunas, e identifique qual será que é o resultado de 315 dividido por 3, né? Será que 300 e pouco dividido por 3 pessoas, que seja, se eu pensar em repartir igualmente, será que cada um... Vamos imaginar, eu tenho R$315 e o sistema monetário é um recurso extremamente importante para trabalhar com a operação de divisão, principalmente, tá? Mas quando eu falo no sistema monetário, eu estou aproveitando e falando algumas coisas que eu acho que são importantes que vocês discutam com os professores, né? Quando eu falo no sistema monetário e ele vai me ajudar a trabalhar o sistema de numeração decimal, a ideia é que esse sistema tenha a notinha de R$1, a notinha de 10 e a notinha de 100. Poderia ter até uma nota de 1000 fictícia aí. Nesse momento de construção de estrutura do sistema de numeração decimal, que muitas vezes eu usava material dourado, eu tinha cubinho, a dezena, a centena. No nosso currículo, a ideia é que a gente não use o material dourado, tem razões que eu nem vou trazer à tona agora, a gente pode discutir depois, que o sistema monetário é muito mais real, faz muito mais parte do cotidiano da criança e contribui muito mais para a compreensão do sistema. Então, aqui, então, no caso, as notas de 5, de 2, de 20, de 50, nesse momento não seriam utilizadas. Por quê? Porque eu quero explorar a questão das trocas, né? Então, 10 notas de 1 vou trocar por uma nota de 10, 10 notas de 10 vou trocar por uma nota de 100. Então, eu preciso trabalhar com essas notas. Aqui teria uma coisa muito interessante. R$315, eu tenho 3 notas de 100, uma nota de 10 e 5 notinhas de 1, e vou repartir entre 3 pessoas. Será que cada uma das pessoas vai receber mais do que 100 ou menos do que 100? Essa é a ideia de estimativa de ordem de grandeza. É a primeira pergunta que precisa ser feita quando eu já trabalho com isso com as crianças. Aí, bom, 300 e poucos reais, 3 notas de 100 para 3 pessoas, então cada um vai receber uma nota de 100. Aí eu já elimino o resultado 15 e já elimino o resultado 50. Aí o que vai acontecer? Ele vai receber mais do que 100, 105, 115, aí eu vou me aprofundando nisso, tá? Uma nota de 10 para dividir entre 3, não dá, porque eu tenho uma única nota, não vou poder rasgar. Então, eu tenho que trocá-la pelas notas de 1. Aí, 15 notinhas de 1 para 3 pessoas, eu consigo perceber que cada um vai ficar com 5 notas. E aí, apareceria o número 105, tá? Então, vejam, esse quadro, que eu não vou olhar um por um, só quis ficar nessa primeira linha, esse quadro mostra, vejam que para o aluno pensar e resolver, quanto conhecimento ele precisa ter a respeito de sistema de numeração decimal, das operações enquanto ideia, enquanto cálculo mental, tá? E a proposta não é que eu use um lápis e papel para resolver, mas que eu faça essa reflexão a respeito de ordem de grandeza do número, tá? Pode passar. Bom, aqui não vou detalhar,
por causa do nosso horário, tem no livro, depois a gente vai encaminhar tudo isso para vocês, no livro Didática da Matemática, aquelas reflexões psicopedagógicas, tem um texto da Cecília Parra, né, delas ali foi da onde eu tirei, que elas estão falando a respeito da importância do cálculo mental. Então, eu acho que, assim, só resumindo, pode passar inteiro isso aí. Que eu preciso trabalhar cálculo mental anterior até a construção das técnicas operatórias, porque é onde a gente vai perceber propriedades, a gente vai perceber essa capacidade do aluno de resolver problemas. Eu tenho certeza absoluta que quando o aluno descobre que ele tem um jeito de fazer de cabeça e que a gente não conhecia e a gente aprendeu com ele, é uma grande descoberta, é um grande prazer. Então, o trabalho com o cálculo mental traz o gosto pela matemática, tá? Isso é uma coisa bem bacana, pode passar. E claro, né, quando eu falo nesse cálculo mental, ele precisa do cálculo escrito, porque à medida que eu vou ampliando as estratégias, o cálculo escrito vai me ajudando, tá? Pode passar. Eu queria trazer um pouquinho, ainda dentro dessa questão de reflexão, de estratégias de cálculo mental, uma coisa ligada à tabuada. Em primeiro lugar, quando eu falo, eu vou dar um pouco de ênfase à multiplicação agora, tá? Quando eu falo na tabuada do 5 e na tabuada do 10, elas têm uma regularidade muito importante que aparece na própria contagem, contar de 5 em 5, contar de 10 em 10, então é importante que o professor invista nisso, com brincadeiras, nessa questão da oralidade. E tem uma outra coisa importante na tabuada, da multiplicação, né, que é essa questão do dobro, a facilidade do dobrar. Então, eu estou trazendo algumas coisas para a gente refletir. Veja, acho que você pode pôr o seguinte, Tamires, nem que você volte. Veja um pouquinho. Se eu tiver 3 vezes 2, 6. Se eu pegar o 6 agora e dobrar, então eu dobrei o 3, 6. Eu dobrei o 6, 12. E quanto seria 3 vezes 4? Não é 12? Agora você volta, deixa eu mostrar um pouco. Bom, isso. O que está acontecendo ali? Se eu tenho 3 e multiplicar por 2, eu tenho o dobro, que é 6. Se eu pegar o 6, dobrar o 6, eu tenho 12. Agora, se eu pegar lá o 3 do comecinho e ir direto ao 12... O que o 12 é resultado, né? Se eu pensar 3 multiplicado por qual número que vai dar 12? É 4. Então, multiplicar por 4, na verdade, é dobrar 2 vezes. Então, quando eu não me lembro, aliás, não é nem quando eu não me lembro, né? Eu acho que precisa ser dado valor a essas estratégias de pensar na relação entre as tabuadas, tá? Pode ir para o próximo, o outro. Então, olha aqui, o que será, né? Eu já pus a resposta ali, multiplicar por 8, pensando nessa coisa do dobro. Então, veja um pouquinho, o 3 vezes 2, 6. O 6 vezes 2 de novo, 12. O 12 vezes 2 de novo, 24. E se eu olhar para o 3 do início e o resultado 24? 3 vezes quem que vai dar 24? É 8. E o que significa nesse processo aí? Que multiplicar por 8 é dobrar 3 vezes um resultado. Então, quando eu não sei o resultado de uma multiplicação por 8, mas eu souber ir dobrando, é só usar a estratégia do dobrar por 3 vezes, tá?
Pode ir em frente. Aqui só para mostrar, né, Então, veja, são recursos que a gente deve explorar com os alunos ao trabalhar com a tabuada da multiplicação, tá? E que quando eu era criança e aprendi, eu nunca fiz esse tipo de reflexão. Eu só fui aprender quando eu era formadora de professores, e aí eu comecei a trabalhar na coordenação de matemática em sala de aula, é que eu fui aprender sobre isso, tá? Então, não é tão óbvio assim, né? Pode ir. Aqui acho que nem vai dar para enxergar, né, Tamires? Eu só coloquei a tabuada do 2, do 4 e do 8, para que vocês enfatizem com os seus professores a importância dos alunos olharem para, por exemplo, né, não são só essas, olhar para essas 3 e tentar identificar regularidades, propriedades, para que possam avançar nessa questão de cálculo mental, principalmente, tá? Pode ir. Aqui é uma brincadeirinha, a gente nem vai resolver todas, mas é assim, diante do que eu falei agora, eu tenho o seguinte propósito. Eu sei que 4 vezes 5 é 20. Esse é o único conhecimento que eu posso dispor. Esse é o conhecimento que eu tenho. Será que sabendo que 4 vezes 5 é 20, como é que eu posso utilizar isso e as propriedades que a gente acabou de ver, né? Uma delas que é a questão do dobrar, como é que eu posso calcular 8 vezes 5? Sem fazer cálculo, olhando esse conhecimento. Se 4 vezes 5 é 20, 8 vezes 5 seria o quê? O que o 8 é do 4? O dobro. Então, eu dobrei o 8, eu vou dobrar a resposta lá, tá? Então, seria o 40. Aí, quando eu olho na tabuada, eu confirmo isso. E se eu tiver 4 vezes 5, 20, eu vou para o item C primeiro, tá? E eu quiser calcular 2 vezes 5. Como é que eu, usando 4 vezes 5, eu chego no 2 vezes 5? O que 2 é de 4? Metade. Então, o que vai acontecer com o resultado? Vai ser metade daquele. Então, explorar situações, então, por exemplo, 6 vezes 5. Se eu sei que 4 vezes 5 é 20 e 6 é 4 mais 2, eu posso usar o outro resultado, tá? Eu vou deixar aqui, porque nós estamos no final do tempo, não é, Tamires? Eu não vou aprofundar os outros itens, fica aqui para a gente refletir, depois a gente pode conversar sobre eles, pode ser? Pode passar. E aí vem essas reflexões. Imagine que isso seja feito com crianças do 4º ano, do 5º ano, mesmo de 6º ano. Eu poderia refletir assim: saber os resultados da tabuada do 2 e do 4 ajuda a saber o resultado da tabuada do 8? Por que ajuda? Então, retomar essa questão do dobro. E uma outra pergunta: saber o resultado da tabuada do 2 e a do 4 ajuda a saber o resultado da tabuada do 6? Não é mais a relação do dobro aí. Será que eu consigo descobrir? Passa para mim também, por favor. Mais um. Então, eu coloquei aqui, olha, esse exemplo. Eu conheço a tabuada do 2, conheço a do 4 e quero saber se isso vai me ajudar a identificar o resultado da tabuada do 6. Então, olha um pouquinho a reflexão. Quem é 6? 6 pode ser escrito como 2 mais 4. Então, olhem nessa última linha. Se eu quero saber 5 vezes 6, e eu sei que 6 é 2 mais 4, basta que eu saiba 5 vezes 2, some com 5 vezes 4, e aí eu terei o resultado, tá? Isto daqui, se você puder voltar no anterior também, isto daqui, quando a gente monta essas 3
colunas, 3 tabelas, acho que foi na década de 90, mais ou menos, quando a gente estava trabalhando, eu trabalhava ainda em São Paulo, a gente fez uma atividade parecida com essa, com uma criança da antiga 3ª série. Aí estavam as 3, e essa criança é que percebeu, ele veio numa linha aqui, ele falou, olha, 6 vezes 2, 12, um exemplo. 6 vezes 4, 24, e 6 vezes 6, 36, que é a soma de 24 com 12. Então, ele percebeu essa relação que a gente acabou de ver num exemplo, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E ele percebeu usando esse estudo de regularidades. Ele começou a observar, ele percebeu que algo era válido, mas ele precisa verificar se isso é válido sempre. Então, quando ele testa um exemplo, outro, ele está caminhando para perceber que possivelmente isso é uma propriedade da multiplicação. E no caso, pode passar também, no caso é a propriedade, só um minutinho, volte só um minutinho, é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, tá? Então, vejam, só para encerrar essa parte, talvez a gente tenha até que encerrar o nosso encontro, não sei, pode avançar aqui. A questão do cálculo mental, ele está muito envolvido em atividades que precisam, de forma intencional, aparecer sempre nas aulas. Então, rotineiras no sentido da ênfase que eu dou. Eu não vou, durante um bimestre, ficar uma semana só trabalhando com cálculo mental, mas ele tem que nortear todo o trabalho. Tá? E uma questão que ajuda muito é a identificação de irregularidades, tá? Tem tudo isso. Desculpa, gente, é que nós estamos aqui, conversa de bastidores, vendo questão do horário e tal. Bom, eu queria mostrar uma coisa para vocês, ainda seguindo na linha do cálculo mental e da multiplicação. Vamos lá. O nosso currículo, eu não vou detalhar também, mas eu vou tentar mostrar, não queria que fosse muito cansativo, embora acho que até esteja sendo, né, porque estou falando muito. Como que a gente constrói a técnica operatória, tá, da multiplicação? Essa é uma questão que o material do EMAI traz. Fui eu que, na primeira versão, dei uma ênfase muito grande no material do professor do 4º ano, e eu sei que, infelizmente, muitos professores nem leem aquelas orientações. E é algo que vocês, como formadores de professores, precisam conquistar, sugerir, propor, porque tem muita coisa nessa orientação, né, do material do professor que ilumina a nossa atuação, mostra estratégias metodológicas e o que é importante para que aquela criança aprenda, tá? Pode ir para frente. Então, vejam, isso daqui eu tirei do material do EMAI do 4º ano. Tem também, nós estamos trabalhando muito com isso no 3º ano, que é a construção da tabuada, entre aspas, a partir da sua representação retangular. Então, quando eu falo que eu uso papel quadriculado, vou montar como se fosse um murinho, posso usar essa imagem. Quem seria o murinho do 3 vezes 2? Eu poderia pensar assim, 2 tijolinhos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, seriam 2 mais 2 mais 2, que eu posso escrever como 3 vezes 2. Eu só queria fazer uma observação, porque nesse momento a gente usa como recurso a adição de parcelas iguais. Mas o Verneau, que é um
um pesquisador, né, que fala sobre os campos conceituais. Ele fala que existe o campo aditivo e o campo multiplicativo, e acho que vocês já discutiram muito isso, né? Enquanto o aluno se restringir a olhar a multiplicação apenas como soma de parcelas iguais, na verdade, ele não saiu do campo aditivo, tá? Ele ainda está raciocinando aditivamente. E que para ele avançar e entrar no que a gente chama de campo conceitual multiplicativo, ele precisa trabalhar a ideia de proporcionalidade, que é essa ideia do dobrar, do triplicar, ou de calcular metade, terça parte, mas de qualquer forma, isso é um caminho a percorrer em sala de aula, né? Então, nesse momento, eu estou estabelecendo uma relação entre a representação retangular da multiplicação, a partir, né, dessa figura geométrica, e estou articulando com o campo numérico. Eu vou aproveitar aqui, vamos caminhar mais um pouco, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Então, naqueles exemplos, a gente pode ver pela representação retangular a escrita multiplicativa aparecendo, tá? Mesmo que eu use aquela ideia de soma das parcelas iguais para chegar nela. Aí tem algumas propostas que eu só trouxe aqui para a gente olhar. Se eu tiver uma figura retangular com 24 quadradinhos, quais são as escritas multiplicativas que eu posso tirar dali? E se eu tivesse 36? Vamos ver no slide seguinte um pouquinho. Olha aqui, eu tenho 24 quadradinhos aqui, né? Como que ele pode ser representado geometricamente falando? Eu tenho uma figura retangular, que ela é, em termos dessa medida, maior do que essa, então eu posso supor que essa é escrita do 8 vezes 3. Seria 3 mais 3 mais 3, 8 vezes. Agora, eu posso também representar pelos 6 vezes 4. Então, esse retângulo, ele olhando para ele é um pouco diferente desse. Se eu pensar em área, eu tenho a mesma área entre os dois. Só que se eu não vou entrar na questão, mas se eu fosse pensar em perímetro, eu teria algo diferente aqui. Outra representação. Então, vejam, qual é o intuito disso aqui? É fazer com que a criança aprenda um conceito numérico, que é o da multiplicação, só que eu uso como recurso um elemento geométrico, tá? Que eu estou falando em área de figuras retangulares. E eu tenho uma outra situação. Eu tenho aqui que uma menina chamada Bia precisa calcular 6 vezes 12. E a proposta é que ela recorra à representação retangular. Então, como que ela pode fazer? A ideia que está sendo proposta aqui, ó, ela vai desmembrar o 12, ela vai decompor o 12 em 10 mais 2. Então, a figura tem 12 colunas, aonde ela organiza primeiro as 10 e depois aqui as outras duas. E para eu saber quantos quadradinhos, né, eu tenho em cada uma delas, nessa parte verde e nessa parte amarela, como é que eu posso fazer? Então, a proposta se eu tenho 6 aqui, tá vendo? Aí eu calcularia o 6 vezes o 10, eu calculo a área dessa figura, na verdade, e depois eu tenho 6 vezes o 2, e o total é a soma desses valores, tá? Então, essa é uma forma de eu caminhar tanto para o cálculo mental, quanto para a construção da técnica operatória. Tenho 14 vezes 3. Como é que eu vou representar 14 vezes 3 geometricamente falando?
Então, quem é 14? Eu posso desmembrar como 10 mais 4. Aí eu crio a configuração retangular aqui dos dois. E aí eu calculo 10 vezes 3, o 30, mais o 12 daqui, e aparece o 42. Esse é um caminho para se chegar, que eu estou mostrando já aqui embaixo, a construção da técnica operatória. Então, eu começo pela forma decomposta e chego aqui. Uma atividade interessante que no nosso currículo traz, o EMAI traz, eu, professor, não preciso ensinar o aluno, falar, olha, vai aqui, vai vai. Não, eu posso, é uma estratégia metodológica, tá? Eu posso dizer assim para o meu aluno, olha, eu propus o cálculo do 14 vezes 3. Eu queria saber qual é o resultado de 3 vezes 14, 14 vezes 3. Um aluno chamado, sei lá, João, fez assim. A Maria fez assim. O Pedro fez assim. Eu apresento já esse resultado para o aluno. Aliás, no EMAI tem muita atividade assim. Aí a ideia é, vamos refletir quais são as hipóteses que levaram o João a pensar desta forma, a Maria a calcular assim e o Pedro a resolver dessa forma. O que significa esse 1 aqui no procedimento do Pedro? Então, eu não ensino que vai 1. São os alunos que vão refletir em pequenos grupos como é que daqui pode se chegar aqui. Aí vem aquele processo que o Brousseau fala. Eu penso sozinho sobre isso, eu formulo a minha hipótese, aquilo que eu acho que é, né, a razão para ter feito assim ou assado. Aí eu formulo isso para os meus colegas, a gente socializa, o professor vai validando e depois ele institucionaliza esse conhecimento. Aí ele chega na técnica operatória, tá? Esse é o caminho, tá bom? Pode ser mais bom. Aqui, uma outra proposta. Imagine que eu queira... Ah, não saiu. Põe mais um. Acho que tem que pôr mais uma. Isso. Eu quero aqui um outro exemplo. Quero calcular 24 vezes 12. Aí eu posso dizer que um aluno fez dessa forma, decompôs o 24 como 20 mais 4, o 12 como 10 mais 2, aí foi calculando a área das regiões. E aí foi somando esses resultados, tá? Aqui tá faltando um sinal, não apareceu, tá? Pode ir para o outro. Aqui é um outro procedimento para caminhar, né, para a técnica operatória. Eu não vou aprofundar, pode passar. Aí tem um outro registro, isso, pode chegar no resumindo. Eu vou finalizar essa parte da multiplicação para a gente avançar um pouquinho. Agora eu acho que eu preciso trazer o aspecto teórico, já que o nosso currículo fala da relação entre teoria e prática, a gente precisa pensar qual é o fundamento teórico que faz com que eu utilize a representação geométrica para ensinar uma técnica operatória da multiplicação, tá? Então, uma primeira razão, contribui para o cálculo mental. A segunda razão, segundo a Regine Douady, que é uma pesquisadora francesa, ela é educadora matemática e trabalha muito com área, perímetro, racionais, enfim. Ela é extremamente bem conceituada na didática da matemática, né, no âmbito mundial até, entre educadores matemáticos. Ela diz assim, por exemplo, nosso objetivo é ensinar a multiplicação e chegar na técnica operatória. Eu tenho um objetivo numérico, tá? Eu estou dentro do campo numérico, ou ela chama de quadro numérico, é a mesma coisa.
Aí eu uso como recurso o campo geométrico, eu uso o significado da multiplicação da representação retangular, eu estabeleço uma relação entre os dois, e a partir desse estabelecimento de relação, a criança vai ampliando o seu conhecimento e ela vai tendo a concepção mais ampla daquele tema que é multiplicação. E a Regine Duady chama de jogo de quadros. Ou, se eu quiser, ela fala em mudança de quadros. Eu tenho a questão numérica, aí eu vou para o quadro geométrico, eu mudo de quadro. Eu fui para o campo geométrico, resolvo o problema lá e volto para o numérico. E é só dessa forma, segundo a Regine Duady, é que a criança efetivamente vai construir o conceito da multiplicação e a técnica operatória que nós tanto queremos que ele aprenda. Por isso, num dos itens atrás que eu usei, eu falei que no nosso currículo eu preciso da compreensão da técnica operatória e não só decorar essa técnica operatória. Compreender é saber que procedimento prático é esse, da onde ele nasceu, e ele nasce dessa relação que a gente viu por meio da geometria. Então, é importante que os professores reflitam sobre isso. Será que eu ofereço essa possibilidade para o aluno trabalhar com a malha quadriculada? Será que a gente faz isso, a gente propõe atividades onde ele faça essa relação? Ou a gente usa uma única aula, até uso, no EMAI está lá, eu uso uma única aula. Ah, ele aprendeu a técnica, morreu tudo aquilo anterior. Tá? Não é para ser assim. Por quê? Porque o fato dele trabalhar com a representação retangular traz outras contribuições além de ajudar na técnica. É uma estratégia do cálculo mental, que é o exemplo que eu contei, né, que eu vivi com a minha filha. É a questão de trabalhar com área de figuras planas e principalmente com a propriedade da multiplicação da adição, envolvendo multiplicação e adição, tá? Então, vejam, esses conceitos vão se articulando e fazem com que o aluno tenha uma compreensão maior do tema, tá? Então, se ele usa a representação retangular no terceiro ano para começar a construir as tabuadas, é fundamental que isso seja utilizado no quarto, no quinto, no sexto ano. Não é porque está restrito aqui, porque tem outras, né, tem um caminho em espiral aí, conceitual, para ele trabalhar. E tem pesquisas que dizem, né, que a propriedade lá na álgebra, quando eu tenho A vezes B mais C, que quem auxilia a compreensão dessa propriedade, na verdade, apareceu lá atrás, nos anos iniciais, com a representação retangular, tá? Pode ir para frente. E para falar de álgebra, né, que eu queria só trazer à tona, a gente não vai se debruçar sobre o tema, acho que isso pode ficar para uma outra conversa, se vocês toparem, né? Eu me proponho, adoro fazer isso, né? Só que eu vou daqui a pouquinho parar para a gente poder conversar um pouco, tirar umas dúvidas. Quando fala em álgebra, a gente pensa naquela álgebra da 7ª série, 8ª série, né? 8º ano, 9º ano, 7º ano, onde tem as letras, onde tem equações, onde tem resolução de problemas envolvendo isso. Então, essa álgebra, que é de fato uma escrita simbólica, tem a ver com pensamento abstrato, e tem aqui, eu peguei do currículo nosso, né, que vai falando sobre essa questão da generalização, né, a ideia no nosso currículo é que isso apareça já nos anos iniciais, como, assim, desenvolvimento do pensamento algébrico,
tá? Que é tão essencial para utilizar modelos matemáticos, enfim, relações aí importantes que os alunos vão aprender depois. Passa. Então, olha aqui, cabe aos anos iniciais, né, e aparece explicitamente no nosso currículo agora, a temática álgebra. Na verdade, desde que a gente começou a trabalhar com EMAI e já anterior a isso, o trabalho com regularidades, olhar para quadros numéricos, verificar o que tem de propriedade, o que se repete, o que não se repete, mesmo aquelas propriedades ali da multiplicação do dobrar, perceber essas regularidades, isso já está desenvolvendo o pensamento algébrico, tá? Só que agora está explícito. Agora é um objeto de ensino intencional, tá? Então, o aprendizado da álgebra contribui para a compreensão das propriedades, generalizações, para ampliar a capacidade de abstração e promove saltos cognitivos importantes no raciocínio matemático. E nos anos iniciais, é imprescindível que a gente traga a álgebra para o nosso trabalho. Quando eu trago a álgebra? Quando eu discuto propostas, como eu já fiz agora há pouco, quando eu olho a tabuada, que nem a gente olhou a do 2, a do 4, a do 6, eu contei que uma criança percebeu que era só somar o resultado do 2 e do 4 que eu teria do 6. Ele percebeu essa regularidade e aí foi socializado, foi percebido que isso era generalizado, né? Poderia generalizar essa ideia e aí aprendeu-se uma propriedade, tá? Então, esses aspectos todos faz muito parte, Simona, muito parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente explora quadros numéricos, o que eu percebo que tem de interessante? Quando ele percebe aqui, ó, vai de 10 em 10, aqui a primeira coluna todo mundo termina 1, 2, enfim. Outras propriedades, vou somando 10, ou se eu pegasse um outro quadro numérico que começasse do 0 até 9, do 10 até 19, que é um outro quadro, é uma outra possibilidade, ele vai perceber famílias do 20, quem é a família do 20, por exemplo, é todo mundo que começou do 20 até o 29, enfim. Essa exploração que a gente sempre fez, né, quer dizer, está presente no material do EMAI, além de questões numéricas, que vai nos ajudar a constituir o número, vai contribuir para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Enquanto objetivo, se o professor vai elencar numa atividade, qual é o objetivo dessa atividade? Vou trabalhar com quadro numérico para que ele perceba a regularidade e tal. Tudo bem, ele pode inserir que dentro desse objetivo eu também tenho um objetivo de desenvolver o pensamento algébrico. Aqui a questão dos fatos fundamentais da adição, para que o aluno também perceba regularidades. Eu tenho uma intenção que é ajudá-los a memorizar os fatos fundamentais da adição. Mas nesta intenção, eu também tenho por trás esse pensamento algébrico, tá? Quando ele vai escrever sobre o que ele percebe e tal. Pode ir para frente. Bom, nossa, eu vou mudar de temática. Da álgebra, gente, teria muito mais coisas para nós falarmos, né? Teria a questão das propriedades da igualdade. Eu sei que vocês já tiveram um trabalho aí com o núcleo sobre isso, né? Que a gente discute muito tudo que é proposto e feito com vocês, mas eu quis trazer um pouquinho, mas isso pode ser bem aprofundado depois. E para finalizar a minha fala, eu queria trazer à tona um tema que eu acho que é tão importante e que muitas vezes nós, professores, acabamos deixando de lado.
tá? Que é a geometria. Não vou mostrar atividade, não vai dar tempo para isso, eu vou retomar aspectos teóricos, tá? Que eu espero que contribuam com o trabalho na escola. Existem modelos de desenvolvimento de pensamento geométrico que o nosso currículo tem, né, como pressuposto teórico. Um deles a gente chama de níveis de Van Hille, tem um outro que eu chamo de tetraedro epistemológico, e tem outros ainda que eu nem trouxe, que a gente pode deixar para um outro momento. Mas eu sei que vocês já viram isso com as meninas do núcleo, mas eu vou apontar, pode passar, apontar uma coisa, pode ir mais um pouco. Aqui, eu gosto muito, não sei se porque eu trabalhei com o Nilson José Machado 10 anos, né, ele era o professor titular e eu era assistente dele, então eu aprendi muito com ele, tenho um respeito gigantesco pela pessoa e pelo profissional, e é ele que traz esse modelo de pensamento geométrico e que eu acho que nós temos na escola que prestar bem atenção se de fato as nossas atividades estão propiciando que o aluno transite por essas etapas, vamos dizer assim. Ele diz assim, ele chama de tetraedro epistemológico, tetraedro porque é a imagem de uma pirâmide totalmente irregular, todas as faces são idênticas, e epistemológico porque tem a ver com a origem do pensamento geométrico, né? Então ele diz assim, que o aluno precisa, para aprender geometria ou para desenvolver o pensamento geométrico, ele precisa explorar a percepção, ele precisa construir, ele precisa representar, e quando o Nilson fala em representação, nós estamos falando em representação no papel mesmo, não é a representação mental que ele tem de algo, mas é aquilo que eu consigo desenhar, por exemplo. E isso tudo tem a ver com a concepção. Então, nós, professores, precisamos saber, ao optar por uma atividade, o que aquela atividade está proporcionando. Será que quando eu entrego na mão de um aluno um molde para ele construir um sólido, e as atividades que eu vou propor na sequência, será que vão permitir a essa criança transitar por esses 4 elementos? Que ele diz que não são fases como a da Lua, não é isso primeiro, depois aquilo, não. Na cabeça de quem está aprendendo geometria, isso vai se articulando mutuamente, então ele chama de face, né, como faces daquele tetraedro. Então, vejam, eu quero que o meu aluno perceba propriedades de uma pirâmide. Será que adianta, é uma pergunta, né? Será que adianta eu construir aquela pirâmide ou pegar o sólido de madeira, pôr na mesa para a criança trabalhar, aí ela manipula, aí eu ensino, pergunto quantos vértices, quantas faces, quantas arestas tem? Será que com uma proposta só como essa, a criança aprendeu efetivamente o que é aquele sólido? Tá? Então, o Nilson diz que não, esse modelo diz que não. Então, o que eu preciso? Eu preciso oferecer, tudo bem, eu dei aquele sólido de madeira, ele percebeu várias coisas. Numa outra proposta, eu preciso dar um molde para que ele construa e perceba. Numa outra proposta, é o contrário, eu dou fechadinho, ele tem que abrir, para ele perceber diferentes planificações. Ele tem que desenhar o sólido em 3 dimensões, que ele está vendo, como ele está vendo, e ele também tem que desenhar o próprio molde. Tudo isso compõe, tá, o pensamento geométrico dele em relação àquele conceito. Tá? Eu vou trazer à tona aqui uma outra ideia matemática,
Não, pode deixar aí. Que é a ideia de ângulo. Eu sei que a gente não trabalha muito com isso, quando se fala em ângulo de figuras planas, eu falo em medida, né? Lá nos anos finais eu trago o transferidor, meço, faço isso, tal, calculo o valor do ângulo. Só que o ângulo, ele é um conceito estático quando ele está relacionado à medida, quando eu meço ângulos. Mas ele tem um outro sentido, que é o dinâmico, quando ele está ligado à ideia de movimento e de giro, tá? Então, nos anos iniciais, a ênfase maior precisa ser a ideia de giro. Então, quando a criança fica de pé e eu combino com ela para ela brincar, andar no pátio, dê um giro de meia volta, ou você girou, aí você caminha 3 passos naquela direção, gire de novo. Esse movimento que ela está fazendo, ela está construindo a ideia de ângulo como giro. Agora, não adianta ela só andar, quer dizer, isso é fundamental. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a percepção. Quando ela faz o giro, ela executa, ela também está construindo a ideia de giro. Ela estica a mãozinha, faz aquele giro de 1/4 de volta, ou meia volta, uma volta inteira. Então, eu estou caminhando por esses elementos do tetraedro epistemológico. Estou usando a percepção, ela está construindo o giro, né, com aquela atividade de movimento e tal, só que tem uma coisa, onde ela representa? Se eu olhar para esse modelo, faltou a representação. Tá? A representação pode ser um desenho, então a criança pode sair no pátio com uma prancha, um papel, aonde eu combino com elas os movimentos e os giros que elas farão, e a partir daí elas vão desenhar, elas vão representar. Então, essa é uma ideia fundamental, tem a ver com o conceito de ângulo. E depois eu vou para as outras atividades onde eu desenho, faço trajetos, e eles têm que lidar com essa questão do movimento. E posteriormente a isso, ou não sei, o trabalho aí pode até ser até concomitante, eu posso trabalhar essa questão também do ângulo estático, né, que é a questão da medida, 90 graus, 45 graus. Tá? Eu só quis trazer esse exemplo de ângulo para a gente não pensar, para que não é para a gente não pensar, não é isso, mas é que fique claro que quando eu falo de geometria, eu não estou falando só de figuras planas, eu não estou falando só de sólidos, e esse conceito, por exemplo, que está ligado a movimento, giro, é um conceito geométrico extremamente importante, tá? Olha, eu não acho que eu vou parar por aqui, tá? Acho que tem a questão dos níveis de Van Hille, que eu acho que não vou citar, acho que a gente já discutiu em outros momentos, pode ficar para vocês, quanto material, volta só no primeiro dos níveis de Van Hille. É só para dizer que foi um casal de pesquisadores que perceberam também que para eu aprender geometria, construir esse pensamento geométrico, eu preciso passar por uma etapa chamada reconhecimento, que é essa visão global, geral, para começar a entrar em detalhes, que seria análise, perceber propriedades, para depois eu começar a estabelecer relações. Ah, tá, então o cubo é parecido com o paralelepípedo, só que ele tem tamanhos iguais em termos de aresta, face e tal. Será que ele tem a ver com o paralelepípedo? Enfim, quando ele começa a estabelecer essas relações de inclusão de classe, né, que a gente chama, eu estou trabalhando com uma dedução informal,
A dedução formal não tem a ver com o nosso trabalho de anos iniciais, nem anos finais, porque já envolve teoremas, demonstrações, e o que ele chama de rigor é muito mais ligado ao ensino superior do que à educação básica, porque tem a ver com a relação entre geometria euclidianas e outras geometrias, tá? Nós, professores, nós podemos ter a nossa formação, aliás, devemos ter a nossa formação, devemos conhecer profundamente o conteúdo que nós vamos trabalhar, mas principalmente saber o que a Débora Boll coloca, como que uma criança de fato aprende, porque isso vai determinar como eu vou ensinar. Então, como que eu vou ensinar? Será que eu vou ensinar como eu aprendi há 30 anos? Ou será que pesquisas já avançaram e trazem novos elementos que podem nos ajudar?